TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, a psicóloga e professora da Univates, Susana Felden-Schwertner, fala sobre o evento Encontros com Cinema, Articulações entre Psicologia e Educação. Papos de Mulher com Aline Silva. Acompanhe também o quadro Nossos Amiguinhos e os comentários do sociólogo Renato Zanella e do médico Marcos Franck. Agora, no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 28 de maio. Olá! O curso de Psicologia da Univates iniciou no último sábado o evento gratuito Encontros com Cinema, Articulações entre Psicologia e Educação. São 3 atividades com exibição de filmes, seguidos de bate-papo para reflexão sobre a educação. O evento Encontros com Cinema, Articulações entre Psicologia e Educação, teve no sábado a primeira edição. A próxima ocorre no dia 8 de junho. A professora Susana Schwertner é quem ministra os encontros. Bom, em primeiro lugar, toda a minha formação de pós-graduação foi na educação, então eu sou psicóloga com uma pós-graduação em educação e sempre acreditei muito no potencial das imagens, seja dos filmes, seja das fotografias, e acho que hoje a gente está muito envolvido, a gente está imerso no mundo de imagens. E me dou conta disso trabalhando com os alunos em sala de aula. Então, eu vejo, a ideia desse curso, dessa atividade de extensão, partiu de 2 disciplinas que eu ministro na universidade, que é processos de ensino e aprendizagem e psicologia em instituições escolares, as 2 do curso de psicologia. E a partir disso eu comecei a me dar conta que dentro da sala de aula faltava tempo, né? Às vezes para assistir um filme a gente precisa de 2 horas, 2 horas e meia, né? E às vezes não dava conta disso dentro da sala de aula. E os alunos também solicitando, né? E a gente sempre lembrando de uma série de filmes que fazem essa articulação, psicologia e educação. Então essa foi a ideia, partiu desse princípio, então os alunos estão convidados, mas todos são convidados, é aberto para todos os alunos da universidade e também para a comunidade. Tá? E como é que vai ser o funcionamento desses encontros? Bom, a ideia já aconteceu um então nesse sábado, né? Nós temos mais 2 no dia 8 de junho e no dia 22 de junho. A ideia é nos reunirmos na sala 406 do prédio 3 da Univates, todos que estiverem lá, começa às 8h20. O filme inicia, então começamos iniciando assim, assistindo mesmo o filme, compartilhando desse momento todos juntos, e depois a gente senta para poder colocar na roda uma conversa do que esse filme, do que a gente vê dessa articulação entre psicologia e educação nesses filmes, né? Então, tem algumas temáticas, então o primeiro que a gente trabalhou no sábado foi a educação não formal, o próximo filme do dia 8 a gente vai trabalhar sobre a escola na vida e a vida na escola, e o terceiro a gente vai pensar sobre o papel da docência e de quanto o professor precisa poder se pensar e pensar a sua vida também para poder fazer um bom trabalho. O evento é aberto a todos os interessados. Inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/eventos. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5537. Cerca de 540 mil amostras da flora brasileira, que fazem parte das coleções dos Museus Nacional de História Natural de Paris e do Kew Gardens de Londres, serão integradas ao Herbário Virtual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As amostras foram levadas aos países por missões estrangeiras que passaram pelo Brasil entre os séculos 18 e 20. As plantas podiam ser consultadas pelos botânicos brasileiros para teses de mestrado e doutorado, porém precisavam ir à Europa para verificá-las. Com a integração do material ao herbário virtual, mais pessoas terão acesso ao material. E agora você acompanha o Papos de Mulher. Olá, Rita! Olá, mulheres de casa! Um dos assuntos mais acessados e comentados dos últimos dias foi a retirada dos seios feita pela atriz americana Angelina Jolie, de 37 anos. A Bela assumiu que retirou o tecido mamário e reconstruiu os seios em 3 cirurgias, 2 em fevereiro e 1 em abril. Ela possuía um gene difuso que aumentava a chance de câncer. Inclusive, sua mãe faleceu aos 56 anos, vítima de um câncer de mama. Mas será que a divulgação dessa cirurgia vai trazer às nossas mulheres a consciência sobre a doença? Li alguns artigos que apontavam que ela tinha 87% de chance de desenvolver um câncer,
Com a retirada do seio, essa possibilidade reduziu a 5%. Alguns oncologistas ponderam sobre a retirada dos seios. No caso dela, esse genes poderia ser agressor, trazer um câncer agressor e inclusive aparecer entre um exame de rotina e outro. Mas tratá-la como uma heroína não seria um exagero da grande mídia? De fato, o que fica de toda essa polêmica são os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Em 2010, 12.705 mulheres brasileiras perderam a vida pelo câncer de mama. O INCA também não estimula mais o autoexame, que durante muitos anos foi feito várias campanhas para divulgar e levar à mulher orientações sobre o autoexame da mama. Segundo o INCA, o autoexame pode mascarar a doença. O ideal, segundo o Instituto, é procurar um médico de confiança e fazer a mamografia no mínimo uma vez ao ano. O Papos de Mulher de hoje fica por aqui e volta lá na próxima terça-feira. Obrigada, Aline, e até a próxima semana. E o CTG Bento Gonçalves promoveu o evento gratuito Dia da Costela, com o objetivo de reunir a comunidade com diversas atividades e apresentar as propostas de trabalho da patronagem Gestão 2013. Foram realizadas machada, danças, brincadeiras e oficinas. Cada participante levou a carne que iria consumir e a salada foi custeada pelo CTG. Mais fotos e informações no facebook.com/CTG Bento Gonçalves. E agora é a vez do comentário do médico Marcos Franck. Olá, é realmente engraçada essa Copa do Mundo no Brasil. Ideia patrocinada e infelizmente levada a cabo pelo ex-presidente Lula num momento de exacerbação da sua mania de grandeza. Para nos convencer, ele prometeu estádios privados com infraestrutura de primeiro mundo, metrôs modernos e aeroportos de dar inveja a gringo. Eram as tais obras de mobilidade urbana. Os mais sensatos logo desconfiaram dessa súbita demonstração de capacidade do piniquim, enquanto os empreiteiros de obras públicas mal conseguiam disfarçar sua alegria. Mas aqueles eram tempos de euforia e propaganda, onde, tal qual a cigarra, Lula não acreditava que um dia o inverno chegaria, e o não menos grandiloquente Eike Batista perguntava retoricamente se ultrapassaria o maior de todos os bilionários, o mexicano Carlos Slim, pela direita ou pela esquerda. O tempo passou e tratou de ajustar a nossa euforia à realidade, bem como o tamanho de Lula e de Eike na história. O que se sabe hoje é que teremos estádios fartamente patrocinados pelo dinheiro de nossos impostos e aeroportos mal e mal reformados. Do resto, esqueçam, eram apenas promessas de um tempo em que nos julgávamos autossuficientes em petróleo e pensávamos ser uma nova Arábia Saudita. Pois bem, faltando pouco mais de um ano para a Copa e com sequer um time confiável para nos representar, não nos faltam polêmicas. A última vem de Porto Alegre, onde o prefeito escolheu o ator Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves, para ser o embaixador de Porto Alegre na Copa do Mundo. As palavras são do próprio prefeito, que diz: convidei o ator Carlos Villagrán, do seriado Chaves, para ajudar a divulgar a nossa cidade para a Copa do Mundo. Logo, alguns passaram a ridicularizar o convite como se fosse algo absurdo. Esse eu convidei, prefeito, como se o senhor fosse o dono da cidade e, esquecendo-se do resto dos gaúchos, soa imperial. Mas foi só graças a ele que descobrimos que outros embaixadores de Porto Alegre existem. Entre as figuras já batizadas como embaixadores estão o zagueiro Lúcio, o árbitro Carlos Eugênio Simon, Figueroa, Tafarel, a Miss Brasil 2012 Gabriela Marcos e o ex-atleta Batista. Pois pensando bem e considerando todas as variáveis, um palhaço como o Kiko realmente é o melhor embaixador que podíamos escolher. Foi uma bela escolha. Obrigada, Marcos, e até a próxima semana. Veja a seguir, hoje tem estreia na TV Informativo. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de Lajeado. Restaurante e pizzaria, almoço ao meio-dia, lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história
A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com um curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. Um curso técnico do Senac muda a sua vida. Grace Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel.